Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que caminhamos para o final do ano e nesses cultos nós pensamos justamente sobre essa época que nós estamos vivenciando. A época do fim, da volta de Cristo em glória, que nós já esperamos, e é uma época de confusão, cheia de problemas, dificuldades. Tudo isso é causado pelo pecado e pela maldade que existe no mundo. O pecado nos separou de Deus, mas a grande notícia da Bíblia e de hoje das leituras é que Deus veio ao mundo para nos procurar, nos achar e nos salvar. Por isso Deus diz na leitura do Antigo Testamento, em Ezequiel 34 assim: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos
pecados a Deus. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e multiformes pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que meu bom Deus e Pai bem conhece, e eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo, e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. Deus, o nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que morresse por nós e, por amor de seu nome, nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou sinceramente os seus pecados, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 119, versículos 169 a 176, onde nós oramos com o salmista para Deus vir até nós, mesmo que nós estejamos com pecados, que Ele venha a nós, que Ele nos ache, que Ele nos procure e que Ele nos dê o seu perdão e a sua salvação. Salmo 119, versículos 169 a 176, o pastor lerá o versículozinho para dizer a comunidade os pais. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chega a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Que os meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Ansiedade
e que os teus juízos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Ezequiel capítulo 34, versículos 11 a 24, onde Deus mostra o seu cuidado por você e por mim. Nós somos como ovelhas de Deus. O pecado nos desgarrou, nos levou para longe de Deus, nos machucou e nos matou espiritualmente. Mas Deus, na leitura, promete e se cumpre em Cristo, que viria até nós para nos resgatar, para nos trazer em seu colo e para nos salvar. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei de diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas, eu as apacentarei com justiça. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido a água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre as ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Vida, vamos agora, só Jesus pode dar.
escolhida para hoje, nós encontramos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 5 a 17, onde o apóstolo Paulo ele fala: olha, eu era uma ovelha desgarrada, eu não tinha salvação, mas Deus foi bondoso comigo e veio me buscar e me salvou. Também essa é a sua e minha vida. Nós estávamos perdidos em pecados e através de Jesus Deus veio nos buscar, nos salvar, e hoje Ele é o nosso bom pastor que cuida de nós todos os dias até chegarmos aos céus. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os saqueadores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Assim termina a leitura da Epístola.
Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Lucas capítulo 15, versículos 1 a 10, onde Jesus nos conta a conhecida parábola da ovelha perdida, aquela ovelha que sai de perto do bom pastor, do rebanho, se perde, porque saiu de perto do bom pastor, quis andar sozinho. Assim o ser humano fez lá no Jardim do Éden e também faz hoje. Quando nós resolvemos andar por nossas próprias pernas por este mundo, e aí nos damos mal. Mas o bom pastor vem para nós para nos carregar em seu colo, nos procurar, nos achar e nos trazer de volta para o cuidado dele. Lembrando, a ovelha só está em segurança quando está perto do bom pastor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sob os ombros, cheios de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Sede amigo verdadeiro.
o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, Lucas 15, 1 a 10, ressaltando o tema Deus nos procura. Que Deus abençoe as palavras dos nossos corações. Estimado irmão e irmã da fé em Jesus Cristo, você alguma vez já perdeu alguma coisa? Já perdeu alguma coisa que você gosta muito e foi procurar? Procurou em todos os lugares para encontrar essa coisa que é importante para você? Que alegria é quando a gente acha algo que a gente perdeu. De vez em quando aparecem nos noticiários reportagens de pessoas que há muitos anos atrás, por alguma razão, se perderam uma das outras, e quando se encontram é uma alegria extrema. Os textos bíblicos de hoje falam de perda, falam de procura e falam da alegria que Deus tem em achar a coisa que Ele mais ama e valoriza neste mundo: você. Você é o ser que Deus mais ama neste mundo, e Ele perdeu você. Perdeu você quando você, eu e todos os seres humanos pecamos. O pecado nos separou de Deus, nos extraviou. Como ovelhas nós ficamos perdidas do bom pastor. E é justamente isso que Jesus fala na parábola. Embora nós sejamos criaturas de Deus, Ele nos ama como se nós fôssemos seus filhos e suas filhas. Ele nos quer junto dEle, porque Ele nos ama. Foi para nos ter perto dEle eternamente que Ele nos criou, como diz Deus em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu o amei, por isso com bondade o atraí. Deus nos procura porque estávamos perdidos. Quando a gente lê a parábola da ovelha perdida, a primeira pergunta que me vem à mente é a seguinte: como é que a ovelha se perdeu? Como é que a ovelha se perdeu? A resposta está no fato de que a ovelha se perdeu porque ela saiu de perto do bom pastor e das outras ovelhas e resolveu ir caminhar sozinha por este mundo, e ela se perde. Uma ovelha sozinha seria facilmente morta por lobos ou por qualquer outras feras. Não há possibilidade de uma ovelha sozinha ficar viva. Não há possibilidade de vida para a ovelha longe do bom pastor. Quando Deus criou o ser humano, Ele estava presente na vida de Adão e Eva. Ele estava presente todos os dias, por isso Adão e Eva eram felizes. A presença de Deus na vida deles dava paz, alegria e felicidade eternos para eles. Com o pecado, o ser humano se afastou do bom pastor e começou a fazer a sua própria vontade, andar sozinho. Sozinho o ser humano se perdeu. Começou a praticar pecados e maldades e trouxe sobre si mesmo o sofrimento, a maldade, a desgraça, a morte, aqui neste mundo e também na eternidade, como diz Romanos 3, 10 a 12. Não há uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se extraviaram, se perderam. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Que situação desesperadora, estimado irmão e irmã, dessa ovelha. Ela estava sozinha, ela estava perdida, com a morte chegando perto dela. Esta é a situação de todos os seres humanos que nascem neste mundo. Por causa dos nossos pecados, nós estamos sozinhos, perdidos, e à nossa frente só existe uma coisa: a condenação eterna.
A grande notícia da Bíblia é que esta ovelha perdida foi procurada por aquele que a ama, por aquele que se importa com ela e por aquele que quer salvá-la. Assim como Deus disse no Antigo Testamento, em Ezequiel 34, lindas palavras. Ele diz: eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas, procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei as doentes. Que linda essa comparação! Deus procurou você lá na sua situação. Ele curou você do seu pecado. Ele sarou as suas feridas. Ele deu vida para você. Foi para isso que Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, veio ao mundo, sofreu em nosso lugar na cruz e recebeu por nós toda a ira e castigo que Deus deveria nos dar eternamente no inferno, como diz Isaías 53:5. Porém ele, Jesus, estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. E 1 João 7 diz: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para sarar você, para curar você, para salvar você, Jesus Cristo teve que sofrer, derramar o seu sangue na cruz para curar você. E ele teve que morrer para que você tenha vida. Deus nos procura porque estávamos perdidos para nos carregar no seu colo. Certa vez eu vi, tem na internet, figuras do bom pastor carregando a sua ovelha nos seus braços. Quando ele acha a ovelha, na figura que eu vi, a ovelha está num buraco, cheio de espinhos, e ela está machucada por causa dos espinhos. E ela, por causa da sua lã, estava tão enrolada naqueles espinhos que não haveria possibilidade de sozinha se livrar. Quanto mais ela se mexesse, mais machucada e enrolada nos espinhos ela ficava. De repente ela ouve passos. Esses passos eram do bom pastor. E ele veio. Só que naquela situação de estar enrolada nos espinhos, o bom pastor, na figura que eu vi, teve que entrar no buraco, teve que tirar aquela ovelha do meio dos espinhos, e nesse ato de tirar essa ovelha desses espinhos que a feriam, ele se machucou muito, derramou o seu sangue para poder tirar a ovelha dessa situação desesperadora. É mais ou menos isso que Jesus fez por você, por mim e por todo mundo. Ele veio ao mundo e ele teve que sofrer as dores que os nossos pecados causaram nele. Ele teve que sofrer pelos nossos erros e pelos nossos pecados, e através do seu sangue derramado na cruz, nós conseguimos receber de graça o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Segunda pergunta que eu fiquei pensando na parábola é o seguinte: Jesus trouxe a ovelha nos seus braços, colocou ela no rebanho, legal. E a ovelha, depois disso, o que fez? Imagino eu que essa ovelha nunca mais saiu de perto do bom pastor. Essa ovelha teve pavor, teve medo de ficar longe do bom pastor e do rebanho, porque ela viu que longe do bom pastor e do rebanho só há sofrimento e só há morte. Essa ovelha nunca mais se afastou do bom pastor Jesus. Ela aprendeu a lição dura de que longe do bom pastor só há sofrimento, desgraça e morte. Agora a ovelha está feliz. A ovelha está feliz porque ela está segura, ela está junto do bom pastor, está junto do rebanho, e o bom pastor está conduzindo ela, e quando o bom pastor conduz a sua ovelha, ele conduz em segurança até chegar ao alvo, aos céus. Essa ovelha é você, estimado irmão. Sou eu. Somos os cristãos do mundo. O bom pastor Jesus veio, nos procurou, nos achou, sofreu em nosso lugar, morreu por nós, nos trouxe a este rebanho chamado igreja.
E Cristo tem um sincero desejo de cuidar de você, de cuidar dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas aflições, das suas dores. E Ele quer sarar você e quer dar para você alegria, e alegria que dura eternamente. Por isso o cristão, como aquela ovelha que foi trazida de volta, ele tem pavor de ficar longe de Cristo. Ele tem pavor de andar sozinho, e por isso ele entrega diariamente a sua vida, a vida de sua família, nas mãos de Jesus, sabendo que Ele vai cuidar bem dele e de sua família. Nós hoje cristãos, os achados por Cristo, os trazidos ao rebanho chamado igreja, falamos com o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1, 14 a 16. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Mas os lobos continuam em volta do rebanho. 1 Pedro diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor de nós como o leão que ruge procurando alguém para devorar. É só se afastar um pouco e somos pegos. Por isso a importância de nós ficarmos firmes em nossa fé, perto da palavra de Deus, da oração e da igreja, o rebanho de Cristo. Por isso é importante nós termos os olhos fixos em Cristo e termos os olhos fixos no alvo, a vida eterna nos céus. O objetivo do diabo é nos levar para longe de Cristo. Por isso, aquela famosa frase de alguns cristãos hoje em dia: eu não tenho tempo para Cristo, para a palavra de Deus, para a oração e para vir para a igreja. O objetivo do diabo é nos envolver neste mundo para nos afastarmos de Cristo, e aí somos presa fácil para ele. Estimado irmão e irmã, você vai deixar isso acontecer com você? Você vai deixar o diabo tirar você de perto de Cristo, da palavra, da oração e da igreja? Você vai deixar a sua família andar sozinha por este mundo perigoso que nós estamos vivendo? Estimado irmão e irmã, Deus nos procura porque estávamos perdidos para nos carregar no seu colo. Deus ainda hoje procura. Ele procura diariamente você e eu. Ele procura todas as pessoas deste mundo e Ele sempre quer nos encontrar. Ele quer nos carregar em seu colo e nos ter junto dEle, para que nós tenhamos paz, alegria e felicidade. Mas o mundo é perigoso. As tentações para nos afastarmos de Cristo são tantas, e infelizmente muitos acabam se perdendo neste mundo mau que nós vivemos. Que você possa se alegrar, porque você estava perdido e foi achado. Você estava morto e através de Cristo reviveu. Você hoje é filho e filha de Deus através de Jesus Cristo. E você tem, além da salvação eterna, a paz, o amor, a fé e a esperança. Por isso, não se afaste do bom pastor. Não tente andar sozinho nesta vida, é perigoso. Não deixe que nada tire de você a salvação. Não permita que a sua família se envolva tanto com as coisas materiais deste mundo e não tenha tempo mais para Cristo, a palavra, oração e igreja. Pelo contrário, diga todos os dias junto com o apóstolo Paulo: o meu viver é Cristo, e tudo que eu faço nesta vida faço para servir e adorar aquele que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ficando perto de Cristo, perto da igreja, Jesus vai poder cuidar de você e de mim e de nossas famílias. Ele vai nos conduzir por este mundo mau até chegarmos ao alvo, aos céus. E quando chegarmos lá, Ele estará lá esperando por nós, pronto para nos receber, nos dar um grande abraço e dizer: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco,
confiou em mim, me amou, me serviu e viveu sempre perto de mim. E agora venha e entre na alegria do meu reino para todos sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
estávamos perdidos em pecados e agora nós somos teus. O Senhor nos buscou, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos carrega em seu colo. Como é bom, ó Senhor Deus, poder contar contigo, poder entregar a nossa vida, a vida de nossas famílias em tuas mãos e saber que o Senhor está cuidando de nós com segurança. Não deixa, ó Deus, que nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma aflição, nenhuma tentação nos tirem de perto de Ti, da Tua palavra, da oração e da igreja, que possamos juntos continuar a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Que este mundo se conscientize que felicidade, que paz e que salvação só há em Cristo Jesus. Que a alegria da salvação permaneça sempre em nossos corações. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.